Continuação a leitura do monge que vendeu sua Ferrari. Hoje nós estamos no capítulo 12, o verdadeiro propósito da vida. Tudo que vive não vive sozinho, só para si mesmo. William Blake. Os sábios de Sivana não eram só as pessoas mais joviais que eu já vi na vida, comentou Júlia. Também eram, sem dúvida alguma, as mais gentis. Yogi Raman me contou que, quando era criança, enquanto esperava o sono chegar, seu pai entrava de mansinho na cabana coberta de rosas e perguntava quais as boas ações que ele praticara no decorrer daquele dia. Acredite se quiser, se ele dissesse que não tinha feito nenhuma, o pai exigia que ele se levantasse e fizesse algum ato de gentileza ou um serviço altruísta a alguém antes de se deitar. Uma das virtudes de uma vida iluminada mais fundamentais que eu posso compartilhar com você, João, é esse. Depois que tudo acabou, independentemente do que você conseguiu realizar, independentemente de quantas casas de praia você tenha, de quantos carros estejam na sua garagem, a qualidade da sua vida vai se resumir à qualidade da sua contribuição. E isso tem alguma ligação com as rosas amarelas na fábula do Yogi Raman? É claro que tem. As flores vão te lembrar daquele velho provérbio chinês. Um pouco do perfume sempre fica na mão de quem entregou as rosas. O significado é muito claro. Quando você trabalha para melhorar a vida dos outros, indiretamente eleva a sua vida ao longo do processo. Quando você se preocupa em praticar diversas ações gentis diariamente, a sua vida passa a ser muito mais rica e significativa. Para cultivar o sagrado e a santidade de cada dia, sirva aos outros de alguma maneira. Você está sugerindo que eu me envolva em algum tipo de trabalho voluntário? Esse seria um excelente ponto de partida, mas o que eu estou falando é muito mais filosófico do que isso. Estou sugerindo que você adote um novo paradigma do seu papel aqui na Terra. Estou boiando mais uma vez. Explica o que significa a palavra paradigma. Não sei ao certo o que é. Um paradigma é simplesmente uma maneira de olhar para uma circunstância ou para a vida de modo geral. Algumas pessoas acham que o copo da vida está meio vazio. Os otimistas acham que está meio cheio. Eles interpretam a mesma situação de maneiras diferentes, porque adotaram paradigmas diferentes. Um paradigma é basicamente a lente pela qual você enxerga os acontecimentos da sua vida, tanto os internos como os externos. Portanto, quando você sugere que eu adote um novo paradigma do meu propósito, está dizendo que eu deveria mudar a maneira como eu vejo o mundo. Mais ou menos isso. Para melhorar drasticamente a sua vida, você precisa cultivar uma nova perspectiva sobre o que está fazendo aqui na Terra. Você tem que perceber que, da mesma maneira como entrou aqui com nada, está fadado a sair com nada. Assim sendo, só pode haver um motivo para estar aqui. E que motivo seria esse? Se doar aos outros e fazer uma contribuição especial, respondeu Júlia. Não estou dizendo que não possa ter os seus brinquedinhos, ou que tenha que abandonar a profissão e dedicar a sua vida aos desvalidos. Embora eu conheça gente que fez essa escolha e não se arrependeu. As pessoas estão trocando dinheiro pelo significado. Os advogados que costumavam julgar as pessoas pelo tamanho da conta bancária agora estão julgando pelo tamanho do compromisso que elas têm com os outros e pelo tamanho do coração. Os professores estão saindo do casulo de uma profissão estável para alimentar o crescimento intelectual de crianças necessitadas nas zonas de conflito que fazem parte de nossas cidades. As pessoas ouviram o chamado claro das mudanças. Elas percebem que existe um propósito para suas vidas e que receberam dons especiais para ajudá-las a realizar esse propósito. Que tipo de dons especiais? Exatamente aqueles sobre os quais eu falei a noite inteira: capacidade mental abundante, energia ilimitada, criatividade infinita, disciplina sólida e uma fonte eterna de tranquilidade. Tudo é uma questão de liberar esses tesouros e aplicá-lo em prol do bem comum, observou Júlia. Continua acompanhando.
Como alguém pode sair por aí fazendo bem? A única coisa que estou dizendo é que você deve priorizar a modificação da sua visão de mundo, de modo a parar de se ver unicamente como uma pessoa e começar a se ver como parte de um coletivo. Então, devo ser mais gentil? É importante perceber que o maior ato de nobreza é se doar aos outros. Os sábios do Oriente chamam esse processo de se libertar das amarras do eu. É tudo uma questão de perder a consciência que você tem de si mesmo e começar a se concentrar num propósito mais elevado. Isso pode vir na forma de doar mais às pessoas que estão à sua volta, seja o seu tempo ou a sua energia, que na verdade são os seus recursos mais valiosos. Também pode ser algo como tirar um ano sabático e trabalhar com os pobres, ou uma coisa tão simples como deixar alguns carros passarem à sua frente no meio de engarrafamento. Pode parecer piegas, mas tem uma coisa que aprendi, é que a vida passa a ter uma dimensão mais mágica quando começamos a lutar para fazer do mundo um lugar melhor. Yogi Raman diz que, quando nós nascemos, choramos enquanto todo mundo à nossa volta está feliz. Ele sugeriu que nós devemos levar as nossas vidas de maneira que, quando morrermos, o mundo inteiro chore enquanto nós nos deleitamos. Sabia que Julian tinha razão. Uma das coisas que estava começando a me incomodar na advocacia era que eu não sentia que estivesse realmente fazendo o tipo de contribuição que eu sabia que era capaz de fazer. É claro que eu tinha o privilégio de advogar numa quantidade de casos que serviam como precedentes legais e que faziam várias boas causas avançarem. Mas o direito havia se transformado num negócio para mim, mais do que num ato de amor. Na faculdade eu era um idealista, com tanto dos meus contemporâneos. Comendo pizzas e cafés frios nos alojamentos, nós planejávamos mudar o mundo. Desde então, quase 20 anos se passaram e o meu desejo intenso de ser um arauto das mudanças havia dado lugar a um desejo intenso de pagar a hipoteca e aumentar meu fundo de aposentadoria. Eu percebi pela primeira vez em muito tempo que tinha me isolado num casulo de classe média, que me protegia da sociedade como um todo, e que eu havia me acostumado a ele. Vou te contar mais uma história. Eu acho que você vai se identificar bastante com ela, continuou Julia. Era uma vez uma senhora velha e frágil, cujo marido amoroso morreu. Aí ela foi morar com o filho, a mulher dele e a neta. A cada dia a visão da mulher piorava e a audição também. Há alguns dias as mãos dela tremiam tanto que as frutas caíam no chão e a sopa derramava do prato. O filho e a sua esposa não podiam deixar de ficar irritados com a bagunça que ela fazia, e um dia deram basta naquilo. Eles instalaram uma pequena mesa para a senhora num canto perto do armário das vassouras e obrigavam que ela comesse todas as refeições ali, sozinha. Nessas horas ela olhava para eles do outro lado da sala com os olhos cheios de água, mas eles raramente falavam com ela enquanto comiam, a não ser para dar uma bronca porque a colher ou o garfo havia caído. Uma noite, logo antes de jantar, a filhinha estava sentada no chão brincando com blocos de montar. O que você está fazendo? Perguntou o pai curioso. Estou construindo uma mesinha para você e a mamãe, ela respondeu, para vocês comerem num canto no dia em que eu crescer. O pai e a mãe ficaram em silêncio, pelo que pareceu ser uma eternidade. Aí eles começaram a chorar. Naquele instante deram-se conta da natureza daquela ação e da tristeza que causavam. De noite levaram a mulher de volta para o lugar que lhe era de direito na mesa do jantar. Daquele dia em diante ela passou a participar de todas as refeições. E quando um pouquinho de comida caía na mesa ou um garfo escapulia para o chão, ninguém parecia mais notar. Nessa história, os pais não eram pessoas más, disse Julia. Só precisavam da faísca da consciência para acender a vela da compaixão. Ela e os atos diários de bondade fazem enriquecer a vida. Tire um tempo para meditar todo dia de manhã sobre o bem que você vai fazer pelos outros durante seu dia. Palavras sinceras de elogio a quem menos espera. Gestos de calor humano oferecido a amigos que estejam passando por necessidades. Pequenas demonstrações de afeto às pessoas da sua família sem motivo algum.
Tudo isso se transforma numa maneira muito mais maravilhosa de se viver. E por falar em amizades, assegure-se de estar sempre as conservando. Uma pessoa com 3 amigos sólidos é realmente uma pessoa muito rica. Concordei com a cabeça. Os amigos trazem humor, fascínio e beleza à vida. Há poucas coisas que rejuvenescem mais do que compartilhar uma sonora gargalhada com um velho amigo. E eles não deixam você perder a humildade quando fica arrogante demais. Riem quando você está se levando muito a sério. Os amigos estão ali para ajudá-lo quando a vida apronta alguma com você e a situação parece pior do que realmente é. Quando eu era um advogado atribulado, não tinha tempo para os meus amigos. E agora estou sozinho, a não ser por você, John. Não tenho com quem fazer longas caminhadas no bosque, quando todos estão aninhados em suas camas quentinhas, dormindo. Quando acabo de ler um livro que me tocou profundamente, não tenho ninguém com quem compartilhar os sentimentos. E não tenho ninguém com quem abrir a minha alma quando o sol de um dia glorioso de outono aquece o meu coração e me enche de alegria. Júlio logo se recompôs. No entanto, o arrependimento não é o tipo de atividade para a qual eu tenha tempo. Aprendi com os meus professores em Savannah que cada amanhecer é um novo dia para quem é iluminado. Eu sempre tinha visto Júlia como uma espécie de guerreiro sobre-humano dos tribunais, atingindo com golpes certeiros os argumentos dos adversários, como um praticante de artes marciais detona uma pilha de tábuas altamente reforçadas. Era visível que o homem que eu lhe conhecera há tantos anos se transformara numa pessoa de natureza totalmente diferente. O homem que estava à minha frente era gentil, bondoso e sereno. Parecia seguro em ser quem era e com seu papel no teatro da vida. Ao contrário de todo mundo que eu conhecia, lhe parecia ver a dor do seu passado como um velho e sábio mestre. E, contudo, ao mesmo tempo, ele demonstrava que a vida era muito mais do que a soma dos acontecimentos passados. Os olhos de Julian brilhavam com a esperança que estava por vir. Tive a sensação de estar envolto por seu senso de deleite diante das maravilhas do mundo e embevecido por sua desenfreada alegria de viver. Minha impressão era de que Julian Mantri, o implacável advogado dos ricos e famosos, havia evoluído de um ser humano que nunca tivera a menor consideração por ninguém para ser um ser espiritual que vivia em prol dos outros. Talvez esse fosse o caminho que eu estava prestes a trilhar. Aí na última folha do capítulo sempre tem essa página. O símbolo, as rosas amarelas. A virtude, sirva os outros altruisticamente. A sabedoria, no fim a qualidade da sua vida se resume à qualidade da sua contribuição. Cultivar o sagrado de cada dia, viver para doar. Ao elevar a vida dos outros, a sua vida atinge as esferas mais altas. As técnicas. Pratique ações diárias de gentileza. Dê aos que pedem. Cultive relacionamentos mais ricos. Citação para guardar. A coisa mais nobre que você pode fazer é se doar aos outros. Comece a se concentrar no seu propósito mais elevado. Terminando o capítulo 12, amanhã eu vou estar gravando o capítulo 13. Obrigado por assistir e até amanhã.